Bom dia para todo mundo. Vamos orar. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, Pai. Obrigado pela Tua presença em nós, Pai. Nos abençoa agora com a Tua palavra, que possa penetrar no nosso coração e na nossa mente, Pai. Obrigado, Pai, pela comunhão que temos. Obrigado, Pai, por esse momento de adoração ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quem trouxe uma calculadora aí hoje? Ninguém, né? Não faz sentido, né? Mas eu estou falando sobre isso porque o nosso assunto hoje é matemática. E certamente que a maioria de vocês já falou em matemática. Não gosto muito, né? Eu, particularmente, me dava bem em matemática. Em português, que nunca foi o meu forte. Mas matemática. Mas eu sei que a maioria de nós aqui não é muito chegado nesse assunto. E você deve estar pensando, o que a matemática tem a ver com a pregação de hoje? Ou com Deus? Ou com a Bíblia? Ou com a minha vida espiritual? Bom, eu não sei se você fez... Provavelmente não, né? Uma relação com isso, tá? Mas vamos ver um pouco sobre essa matemática espiritual hoje. Nós lemos agora há pouco em Lucas capítulo 14. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá também. Nós vamos usar algumas passagens aqui hoje. Então deixa aí aberto em Lucas 14. Mas vamos pensar na matemática de Deus. E pensando aí que antes mesmo de nós tomarmos a posição de entregar a nossa vida a Jesus, de ser um servo do Senhor, de fazer parte da família de Cristo, de nos batizarmos, Deus já pediu para a gente calcular. Você pode nem ter reparado isso, mas olha lá nos versículos que nós lemos de Lucas capítulo 14. Ele fala sobre calcular o preço, não é isso? Vamos ler do versículo 26 ao 28. Nós lemos um pouco mais que isso, mas eu queria que você prestasse atenção aí nesses versículos do 26 até o 28. E diz o seguinte no 26: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E o 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E no 28 ele fala, dá uma comparação aí. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus está falando daqueles que querem segui-lo. E ele fala que tem que calcular o preço. E ele dá um exemplo aí de quem vai construir, nesse caso aqui, da versão que eu estou lendo, uma torre. Em outras fala um edifício, fala para calcular o preço, para ver se você vai ter condições de terminar aquela obra. E a questão aqui não é você calcular e desistir de fazer, não. É você calcular e estar pronto para assumir essa obra. E eu queria falar então, do que é esse calcular o preço? O que seria para nós o calcular o preço? E antes de eu começar a falar de alguns pontos aqui, eu queria chamar a atenção de você que ainda não tomou essa decisão, que está aqui hoje. Não é por acaso que você está aqui. Se você não é um membro da família de Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Deus está te chamando para isso. Está um dia tão gostoso hoje para ficar em casa dormindo, né? Por que você está aqui? Nós que somos cristãos temos um propósito para estar aqui hoje, adorar ao nosso Deus, como família de Cristo. E nós queremos que você também faça parte disso.
Então, eu vou falar de alguns pontos aqui de calcular o preço. Mas pense em calcular isso não para você desistir de fazer essa obra, mas de você assumir isso, que é a melhor coisa que você vai fazer, como o Gil falou, é a melhor decisão que nós podemos tomar, é entregar a nossa vida a Jesus. Mas vamos lá então, o que será que inclui nesse, vou falar de alguns pontos aqui, nesse calcular o preço que Jesus pede para nós, antes de nós assumirmos. Pode ser em relação à família, aqui mesmo no versículo 26, né? Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está falando de família aqui, né? E o ponto aqui não é que você vai ter que abandonar a sua família. Talvez você até tenha, né? Mas a questão aqui é que você vai ter oposições. E a primeira talvez seja dentro da sua casa, para você tomar essa decisão. Eu falo por experiência própria, eu acho que hoje muitos aqui já sabem, né? Quando eu me tornei um cristão, eu tive muita oposição com a minha mãe. Então, é uma coisa que nós temos que estar preparados. O que mais? Relacionamentos. Talvez, né, você tenha esse desejo de ser um servo do Senhor, né, e está calculando o preço disso. Muito provavelmente, se você tem um relacionamento, você vai ter que chegar para essa pessoa que você tem um relacionamento, se ela não for uma cristã, e vai ter que falar para ela: olha, daqui para frente a coisa vai ser diferente. As coisas vão mudar, né? E você tem essa responsabilidade de comunicar isso para a pessoa que você tem um relacionamento, um namorado, uma namorada, uma pessoa que você está vivendo. Então, deixar claro para essa pessoa que agora você vai ser uma nova criatura, e as coisas vão mudar, é calcular o preço. O que mais? Ocupação profissional. Quem de nós aqui que já trabalha, que já não passou por uma situação no trabalho, daquelas vantagenzinhas, né? Daqueles benefícios, né, que não são legais? Calcular o preço. Talvez você tenha que mudar o seu perfil profissional, você tenha que deixar até mesmo o seu trabalho. É um trabalho que não agrada a Deus? Calcule o preço. Entra dentro disso também. Vantagens, propinas, aquele envelopinho que você recebe por alguma coisa que você pode abrir uma exceção, né? A gente sabe disso. No meio profissional tem bastante tempo, o nosso tempo, para nós mesmos, calcular. A partir daquele momento que eu vou passar a ser servo do Senhor, que Ele vai ser o meu Senhor, não só o meu Salvador, eu tenho que calcular o meu tempo com Ele. Eu tenho que ter um tempo de qualidade com meu Deus, para estudar a palavra, para meditar, para conversar com aquele que vai ser o meu Pai. Até então Ele é só meu Criador. Nosso tempo envolve isso também. Posição social, amizades. É uma coisa que nós temos que calcular também, porque com certeza, irmãos, nós vamos ter que abrir sessões aí para alguns amigos que nós tínhamos e falar tchau, tchau para eles. Porque com certeza eles vão nos envolver se a gente tiver nessas amizades ainda. Eu tenho exemplo disso na minha vida. Bons amigos de infância, mas que um dia eu tive que decidir. Infelizmente não dá para ter amizade com essas pessoas mais. São pessoas boas, né, do ponto de vista do mundo, mas que me influenciam a fazer aquilo que Deus não se agrada. Então era tão bom estar no meio dessas pessoas, porque eram meus amigos, mas eles me incentivavam a coisas que não edificam. E eu tinha que falar não para isso. É uma decisão difícil? É um preço que eu tenho que pagar? Sim, decisões. Maus hábitos, vícios. Quem que não tem? Somos seres humanos.
temos que falar não para nós mesmos. Temos que calcular o preço. Entra dentro da matemática de Deus. Então, talvez você tenha o vício daquelas mentirinhas, né? Que está até meio que já arregado na sua vida, né? Você está tão acostumado com aquilo que até você acredita na mentira, né? Você conhece pessoas assim. Então, nós temos que mudar. Talvez seja algum vício de bebida, de cigarro, né? Coisas difíceis às vezes da gente deixar, mas é necessário, né? Deus pede para que a gente se afaste disso. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise de alguém que te apoie, é necessário. Não é uma coisa automática muitas vezes, né? Seria bom que fosse, mas muitas vezes não é. Mas o caminho é você deixar isso, você lutar contra isso. Posso falar aqui de tantas coisas que a gente pode ter na nossa vida que são vícios, são mau hábitos. Pornografia. Parece escandaloso eu falar isso, né? Mas está na palma da mão das crianças hoje isso. Qualquer celular você acessa, onde você estiver. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Então são alguns pontos aí que antes mesmo de nós nos tornarmos cristãos, nós temos que calcular. Entra dentro da matemática aí. E olha um ponto interessante desses pontos que eu coloquei aqui, irmãos. É que quanto mais cedo você toma a decisão de servir ao Senhor, mais fácil fica para você vencer tudo isso. Porque pensa num jovem, um adolescente, por exemplo, que toma a decisão de seguir a Cristo. Talvez, muitos daqueles pontos ali, ele não vai ter problema. Por exemplo, relacionamento, se ele não tiver um namoro ainda, ele já vai entrar num relacionamento dentro do padrão de Deus. Talvez ele não tenha que desfazer um relacionamento que ele já tem. Ocupação profissional, ele já está sendo ensinado, né? Então, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ele já tem uma direção. Talvez ele possa não seguir, ele tem essa opção, mas está fazendo aquilo que Deus não se agrada. Mas ele já tem isso na mente. Quanto de nós gostaríamos de já ter nascido numa família cristã que esses pontos fossem colocados? Eu gostaria de ter tido essa sorte, irmãos, essa bênção, de ter nascido num lar onde a palavra de Deus era apresentada para mim, qual era o padrão que eu tinha que seguir. Pelo menos eu não ia estar enganado, né? De muitas coisas que aconteceu na minha vida. A questão do tempo, das amizades. Então, se você é um adolescente, um jovem, uma criança, pense nisso, né? Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, agradeça a Deus por isso. Você está sendo orientado já a não entrar em frias na sua vida. Mas são alguns pontos aí da matemática de Deus. O que mais? Então, falando sobre matemática, né? Matemática espiritual. Vamos falar então daquelas 4 funções da matemática, aquelas básicas que nós obrigatoriamente temos que aprender quando nós vamos para a escola, né? Você deve se lembrar de todas elas, ou espero que sempre se lembre pelo menos, né? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E aonde será que entra esses pontos na nossa vida espiritual, uma vez que eu já sou um cristão, hein? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas vamos ver alguns exemplos aqui hoje. Vamos começar pelo começo, então, pela adição, né? Desses pontos aí. Então, o que deve ser adicionado à minha vida cristã? Uma vez que eu faço parte agora da família de Cristo, que eu sou um servo do Senhor, o que deve ser adicionado à minha vida espiritual, hein? Obediência aos mandamentos do Senhor. Talvez você, como eu, foi um religioso por muitos anos. Você frequentou igrejas aqui e ali, né? Ia todo domingo, ia na missa para namorar, que nem eu fiz algumas vezes, ou várias, né? Mas enfim, talvez por um bom tempo da sua vida, você só foi um religioso. Você estava lá, talvez você cumpria aquela tabela, né? Pegava o seu cartãozinho de presença e carimbava, já vim no culto domingo, né? Tá tudo certo.
Eu falo isso por experiência própria, irmãos. Fiz isso por muitos anos. Eu achava que o culto era para mim. Eu ia assistir um culto, não prestar um culto a Deus. E entra dentro desse ponto aí. Obediência aos mandamentos do Senhor. Agora que eu sou um cristão verdadeiro, eu tenho que obedecer a Cristo. Mesmo que às vezes eu acho que poderia ser diferente. Mas quem manda agora é o Senhor que manda na minha vida. Então aquilo que eu estou aprendendo da palavra, eu tenho que praticar na minha vida. Então com certeza eu tenho que mudar. Nós sabemos, irmãos, e eu acho que talvez alguns de vocês que estão aqui teve bastante resistência com isso. Quando eu conheci o verdadeiro evangelho de Cristo, eu tive resistência com alguns pontos. Porque eu gostava daquele tipo de adoração que as pessoas chamam de adoração a Deus. Então eu tive que sentar e estudar bastante a palavra de Deus, e aí eu tive que falar, realmente, eu tenho que mudar. Isso não é adoração a Deus. Isso é festa que eu estou querendo fazer, é alegria para mim, né? Mas não é adoração a Deus. Então eu tive que mudar isso na minha vida. O que mais? Fé, confiança total em Deus, no Senhor. É algo que nós precisamos também adicionar à nossa vida espiritual. E é fácil a gente ter fé em Deus quando tudo está bom, né? Mas e quando tudo está apertado? Quando as coisas estão complicadas? Quando eu tenho que tomar aquela decisão de trocar o meu trabalho para agradar o Senhor? Eu tenho que ter confiança total nele, que Ele está no comando, que Ele está na direção de tudo, que por mais que eu tenha dificuldades, Ele vai suprir. Nós temos que ter isso na nossa mente, irmãos. Está dentro da adição, da matemática do Senhor. Intimidade com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de conversa com o nosso Pai. Quando a gente era somente religioso, male nós orávamos no culto, né, que a gente ia lá. Talvez você nem tivesse um tempo exclusivo para o Senhor para fazer isso. Então esse tempo de intimidade com Deus é algo que nós temos que adicionar dia a dia em nossa vida espiritual. O que mais? Dedicação na obra de Cristo, servir ao Senhor, na congregação, na comunidade onde eu moro, com os meus vizinhos, com os meus familiares, ser um servo. É algo que nós temos que aprender. Nós não queremos, né? Nós só queremos ser servido. É isso que o mundo nos ensina, né? É isso que nós já nascemos com isso, né? E nós temos que aprender a servir, ser servos. O que mais? Conhecimento e crescimento na vontade de Deus. Uma coisa ligada à outra, né, irmãos? Se eu conheço a Deus, e como é que eu faço para conhecer a Deus? Estudando a palavra, participando dos eventos, dos estudos que a igreja oferece, dos cursos, dos momentos de confraternização, que obviamente tem a palavra de Deus envolvida. Então conhecimento e crescimento na vontade de Deus. Não pode ser como era com o povo de Israel, né? Lembra na época dos juízes, dos reis, que a nação de Israel uma hora estava lá em cima com Deus, outra hora estava lá embaixo, ficava naquela montanha russa espiritual. Não é assim que Deus quer, não é? Deus quer que a gente sempre esteja subindo na nossa vida espiritual, crescendo. 4. Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 8. E diz aí: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então entra aí dentro da adição na nossa vida espiritual. Vamos falar então de outro ponto, subtração. E essa palavra aí é uma palavra que leva a gente a pensar numa coisa ruim até, né? Subtração lembra furto, né? Roubo, não é isso? Mas vamos pensar em subtração de uma forma diferente. O que deve ser subtraído da minha vida cristã? Vamos pensar em subtração como diminuição, ou mais propriamente dito, como eliminação e extração. O que deve ser tirado da minha vida? Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos de 17 até o 32. É uma passagem longa aí, né? Efésios 4, então, 17. E diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, esses versículos dão uma lista daquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas, irmãos. Olha só o que fala lá, versículo 17, inutilidade dos nossos pensamentos. Versículo 19, depravação, impureza,
Versículo 22, desejos enganosos. Versículo 25, abandonar a mentira. Versículo 26, não pecar. Versículo 28, não furtem. Versículo 29, palavras que são torpes, inconvenientes, que fazem mal a quem está ouvindo. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Versículo 31, são vários itens, irmãos, que nós temos que extrair, ou então, como está escrito lá, eliminar da nossa vida. Nessa matemática espiritual que nós vivemos. É isso que Deus espera. Vamos para o próximo ponto. Multiplicação. O que nós temos que multiplicar agora que nós somos cristãos, hein, irmãos? Vamos pensar em alguns itens. A nossa adoração a Deus. Lembra de quando você era simplesmente um religioso? Nós não adorávamos a Deus, porque nós fazíamos da nossa forma, que nós nem podemos chamar de adoração a Deus, muitas vezes, daquilo que a gente fazia. Mas hoje, que nós somos cristãos, Ele espera que esses momentos de adoração em nossa vida sejam constantes, não somente quando a gente está reunido no domingo para o culto a Deus, não somente quando a gente está no estudo, mas em todos os momentos da nossa vida, nós temos que adorar ao nosso Deus. É fácil nós adorarmos ao nosso Deus aqui, né, nesse ambiente gostoso, em que todos estão no mesmo pensamento, mas e quando nós estamos lá fora, né? A adoração a Deus é algo que tem que ser multiplicado em nossa vida. Amor ao próximo, uma coisa difícil da gente entender, né? E lembra que Deus pediu para nós amarmos até mesmo quem? Os nossos inimigos, orarmos por ele. O nosso perdão. Nós temos um conceito de perdoar muito deturpado daquilo que a palavra de Deus fala, né? Nós perdoamos quem nos perdoa primeiro. Mas foi isso que Jesus nos ensina? Não. Perdão incondicional. E é interessante, irmãos, que a gente tem tanta dificuldade com essas coisas, mas isso faz tão bem para nós, né? Até no sentido físico da nossa vida. Quando nós perdoamos alguém, isso traz um benefício até na saúde, provado cientificamente. A nossa generosidade, a nossa oferta, o nosso cuidado com o próximo, tem que ser multiplicado na nossa vida. E eu falo oferta aqui, você pode pensar em vários aspectos, pode ser no seu tempo, nas suas finanças, no seu trabalho. Romanos capítulo 13 agora, irmãos. Romanos capítulo 13, versículos de 8 a 11. Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei.
Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próximo do que quando cremos. Multiplicarmos, amor, irmãos, esses itens na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, é necessário. E vamos para o último ponto aí, para a gente terminar. A divisão. E aí, hein? O que nós temos que dividir na nossa vida espiritual, hein? O que será que nós temos que dividir na nossa vida espiritual? A divisão não é algo que deve fazer parte da minha caminhada cristã. A divisão que nós estamos falando aí, irmãos, é a divisão do corpo, é a divisão de irmãos, é a divisão que acontece se a gente não cuidar. E isso é responsabilidade de cada um de nós. E como será que nós podemos ou devemos deixar de ser agentes de divisão dentro do corpo de Cristo? Cuidado com os seus comentários ou com os nossos comentários. Às vezes a gente faz um comentário que é tão inocente, né, que nem a gente fala por aí, mas a gente está fazendo fofoca. Então temos que cuidar, irmãos, daquilo que nós falamos, daqueles comentáriozinhos que nós fazemos com outro irmão sobre o determinado irmão, ou determinada situação. Vamos ser claros, irmãos. O que a Bíblia pede para nós fazermos? Se você tem algo contra o seu irmão, vá diretamente nele, resolva isso. Vá com o seu coração aberto, porque você é família daquele irmão. Mas muitas vezes nós fazemos ao contrário, né? Nós, em vez de procurarmos o irmão para acertarmos aquela situação, nós vamos comentar com o outro. E aí nós fazemos o tal da fofoca, aquilo que divide, que destrói. Nós poderíamos falar aqui de vários exemplos, né, que a gente vê acontecendo por aí de divisões por conta disso. Temos que cuidar com isso, irmãos. O que mais? Cuidado com aquele nosso julgamento. Ah, mas eu acho que, na minha opinião, temos que tomar cuidado, irmãos. Nós somos diferentes. É que nem na nossa casa física. Quem nunca brigou com o seu irmão lá na sua casa? Quem nunca, que atira a primeira pedra, né? Mas, irmãos, somos diferentes, temos pensamentos diferentes. Nós não podemos ser diferentes na sã doutrina. Temos que ter o mesmo modo de pensar. Mas, questão de opinião, nós somos diferentes. Nós temos que respeitar e até mesmo, de certa forma, aceitar a diferença do nosso irmão. Faz parte da nossa vida espiritual. E muitas vezes nós não somos assim. Nós julgamos. O que mais? Cuidado com o tal do legalismo. É aquela ideia de criarmos mandamentos e leis fora daquilo que Deus criou. Nem o próprio Deus legislou sobre aquele determinado assunto e nós queremos criar uma lei, falando que o nosso irmão está errado por causa daquilo outro. Então temos que cuidar, irmãos, nós somos família, temos que multiplicar o amor, não dividir. E muitas vezes nós somos agente. Talvez você não seja o agente principal, né? O ator principal daquela divisão. Mas quando você dá ouvidos a uma situação dessa, você é o cúmplice daquilo. Então, quando algum irmão chegar para você, então, sabe o irmão, tá, você tem alguma coisa? Vamos chamar ele aqui. Então você conversa, a gente conversa junto com ele, vamos resolver essa situação.
É isso que Deus pede. E com certeza, né? Se tiver aquele perdão que nós falamos que tem que ser adicionado à nossa vida, com certeza vai ser resolvida a situação. O que nós não podemos é criar leis, mandamentos aonde Deus não criou. Olha lá uma passagem aqui para a gente finalizar quase aqui. Romanos 14, nós estamos aí pertinho. Romanos capítulo 14, de 1 a 4. Romanos capítulo 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro crê que pode comer. Versículo 2. Perdão, irmãos. Um crê que pode comer tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então vamos lembrar disso, irmãos. Talvez você já esteja numa fase espiritual da sua vida que você já esteja mais maduro. Mas talvez tenha um irmão seu que está do seu lado que ele ainda é novo na fé. E ele precisa aprender algumas coisas. Faz parte do nosso crescimento cristão. Aliás, esse crescimento nos chamar, ou se ele voltar. Todos os dias nós temos que estar aprendendo do Senhor. Todos os dias. Quem de nós vai pegar o diploma nessa terra? Só quando Jesus nos chamar, irmãos, que nós vamos estar formados. Então são pontos que nós precisamos pensar. Então a mensagem hoje é essa, irmãos. Vamos nos esforçar. Não é fácil? Não, Jesus nunca disse que seria. Mas também não é impossível nem difícil para nós. É uma questão de decisão. Vamos nos esforçar em adicionar tudo que for bom à nossa vida espiritual. Vamos nos esforçar em subtrair tudo que desagrada a Deus na nossa vida espiritual. Vamos nos esforçar em multiplicar o dom do Espírito Santo em nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Nós já temos o Espírito habitando dentro de nós. Vamos deixar Ele dar frutos. E vamos eliminar a divisão do nosso meio, irmãos. De dentro de nós mesmos. Nós temos que ser agentes de multiplicação no reino de Deus, não de divisão. E eu espero que eu e você possamos, dia a dia, lutarmos contra a nossa carne, né? E lembrarmos que hoje nós fazemos parte dessa família maravilhosa do Senhor. Vamos orar. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que temos de sermos, ó Pai, a família do Senhor. Obrigado, Pai, por esse amor que o Senhor teve por nós. Obrigado, Pai, por o Senhor nos dar esse presente de fazermos parte, Pai, dessa família maravilhosa. E nós queremos, ó Pai, cumprir o nosso tempo aqui, enquanto o Senhor permitir, Pai, e queremos morar com o Senhor e com esses nossos irmãos que aqui estão também, aí no céu. Que possamos, ó Pai, vencer essas dificuldades que o mundo coloca, que a nossa natureza humana coloca dentro de nós, Pai, e realmente sermos pessoas diferentes no reino do Senhor, Pai. Sermos pessoas que multiplicam, que adicionam, que não dividem, ó Pai,
mas que estejam prontos, ó Pai, para fazer sempre a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi tão bom, Pai, que o Senhor deu o Seu Filho Jesus por nós, para que nós tivéssemos a salvação, essa família maravilhosa, Pai. É em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém.